E o foco do Vasco da Gama para a temporada de 2026 é contratar um centroavante. E o Vasco buscou a contratação do centroavante colombiano John Córdoba, que joga no Krasnodar da Rússia. O jogador, inclusive, tem passagens pela seleção da Colômbia. Você, torcedor vascaíno, aprova a contratação de John Córdoba no Vasco? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Lembrando que é mais um colombiano pro elenco do Vasco, caso o Vasco contrate. O jogador, inclusive, é amigo do atacante Andrés Gomes e o zagueiro Carlos Cuesta, que estão hoje em dia no Vasco da Gama. E o Bournemouth da Inglaterra tá irritado com a demora do Vasco da Gama em enviar os papéis da negociação. Será que a negociação do Bournemouth com o Ryan pode melar? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E a negociação do zagueiro brasileiro Adrielson ao CSKA Moscou da Rússia foi cancelada. Lembrando que o Vasco vem monitorando a situação desse zagueiro. Antes, se você não me conhece, meu nome é João. Eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 300 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos próximos de chegar à marca de 31 mil inscritos. Então, cara, ajuda a gente, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo, porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o mercado da bola do Vascão, até porque após essa saída do Ryan, o Vasco ainda não contratou nenhum centroavante. Não quer dizer que o Vasco não contratou, o Vasco contratou o Brenner, mas na minha opinião o Brenner não chega ao Vasco para ser titular absoluto. Então vamos lá, o Vasco tá ao mercado tentando buscar um centroavante para chegar e ser titular. Segundo informações do Papo na Colina, é o seguinte: o Vasco da Gama tá tentando a contratação de John Córdoba, astro do Krasnodar da Rússia, para ser o camisa 9 do Gigante da Colina. Como já falado no Papo da Colina, a saída de Pablo Verrete para o Cerro Porteño do Paraguai gerou uma lacuna técnica e emocional no elenco do Vasco da Gama, para substituir o antigo capitão e referência de gols. A diretoria cruzmaltina tentou uma cartada ambiciosa no mercado internacional. Conforme a apuração exclusiva do jornalista Marcelo Carvalho, do canal VDG Cast, o clube realizou uma consulta formal para contratar o atacante colombiano John Córdoba, que atualmente defende o Krasnodar da Rússia. O nome foi debatido e aprovado internamente no Vasco da Gama como a opção ideal para assumir a titularidade imediata da equipe do Vasco na temporada de 2026. Qual é o problema dessa situação? É o financeiro, o futuro do Vasco no mercado. Apesar do interesse do Vasco no jogador, a negociação ela encontrou um obstáculo severo, que são as exigências financeiras que o clube russo pediu ao Vasco, tá? Estipulou um valor para a liberação do atleta que foi considerado acima das possibilidades orçamentais do Vasco nesse exato momento. O montante solicitado travou os avanços nas tratativas, resultando no resfriamento do negócio. No entanto, a diretoria não descartou o nome de Córdoba definitivamente. Então, quer dizer, o Vasco tem interesse na contratação do jogador, mas o que está esbarrando ali é a situação financeira, porque o Krasnodar da Rússia deve estar pedindo um dinheiro muito mais alto que o Vasco tem hoje para oferecer, né? Então isso acaba que tá travando essa situação. Enquanto a situação do tanque colombiano não se resolve, o Vasco agiu e garantiu a chegada do Brenner, né? O atacante chegou na sexta-feira ao Rio de Janeiro. E aí tá aqui a informação dada pelo VDG Cast, e eu vou colocar o vídeo na tela para vocês conseguirem assistir junto comigo. A informação do Marcelo Carvalho falando aí sobre John Córdoba, que pode pintar no Vascão. Vamos lá. Mas enfim, cara, eu fiquei sabendo que o Vasco tentou, né, fez uma consulta ao Krasnodar sobre o Córdoba, John Córdoba, né? E aí o cara, ele é considerado lá um jogador que a torcida gosta muito. Eu não sei se ele chega a ser ídolo, mas é uma pessoa um jogador que a torcida gosta muito, foi campeão, junto com aquele jogador que o Vasco também tentou, especulou, um zagueiro lá, que era do São Paulo. Acho que a dupla do Krasnodar é uma dupla de brasileiros. Tem um lá que jogou no São Paulo, que o Vasco, numa janela aí, nessas necessidades de zagueiro, também sondou. E aí o valor foi acima, o pedido foi mais de 10 milhões de dólares. E o Vasco recuou. Entendeu? E aí o que acontece? A informação que tem é que o Vasco vai tentar na próxima janela, depois da Copa do Mundo, que provavelmente esse jogador, que eu nunca ouvi falar, não conheço, juro,
Não conheço. Vasco vai tentar novamente depois da Copa. É uma situação difícil, negociar com o Russo, todo mundo sabe como é que é. Ele tem contrato, se eu não me engano, até 2027, prorrogável, com uma cláusula de prorrogação. Ele tinha contrato até 2024, até dezembro de 2024, eu acho, e aí renovou por mais 3 anos, né? Até 27, e aí com essa cláusula com possibilidade de estender o contrato por mais um ano. Não é fácil, mas o que acontece? Hoje, né, Fabinho? Se a gente for analisar bem, é a posição mais carente do Vasco. Centroavante. Então tá aí, Marcelo Santana trazendo a informação de que o Vasco buscou a contratação de John Córdoba, esbarrou nessa situação financeira que o clube russo pede pelo jogador, mas que o Vasco vai buscar a contratação do jogador após a Copa do Mundo. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas fato é, eu fui dar uma olhada aqui, né, nas situações do John Córdoba e o Andrés Gomes e o Carlos Cuesta, né, tá aqui na imagem. Numa imagem só você vê o John Ares, que o Vasco tinha interesse, mas é um jogador fora da realidade do Vasco hoje. O Andrés Gomes, que tá no Vasco da Gama atualmente, o John Córdoba, é o centroavante que o Vasco buscou agora, e o Carlos Cuesta, os 4 aqui na imagem, né? Os 4 jogadores foram especulados no Vasco nessa temporada, né? Especulados não, 2 estão no Vasco hoje, um tá sendo especulado, que é o John Córdoba, e o Aras foi... O Vasco teve interesse lá e tudo mais, mas não avançou, e é isso. Então, cara, pra você ver, o Andrés Gomes e o Carlos Cuesta podem ajudar nessa chegada do John Córdoba ao Vasco da Gama. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Por enquanto é isso, o Vasco tentou a contratação deles, esbarrou na situação financeira. Vamos aguardar. Tá aqui, ó, John Córdoba, jogador de 32 anos de idade, nasceu em Istma, na Colômbia, tem 1,88 de altura e joga como centroavante. Ele atualmente joga na seleção da Colômbia, tá? É um jogador que tem contrato com o Krasnodar da Rússia até o meio de 2027. O valor de mercado dele atualmente é 10 milhões de euros, é muito dinheiro, tá? É ali uns 60 e poucos milhões de reais. Alexa, quanto que é 10 milhões de euros em real? 10 milhões de euros são 62.553.956 reais e 41 centavos. 62 milhões de reais é o valor do John Córdoba hoje no mercado. É um valor que o Vasco não tem condições de pagar. Pode até ter, mas o Vasco não vai pagar esse valor no centroavante, né? E aí tá aqui. É um jogador que joga realmente como centroavante. É aquele camisa 9 pra chegar no Vasco, vestir a camisa e jogar bola, né? É um jogador, pessoal, que tem passagem por alguns clubes do futebol europeu, tá? Ele não jogou só lá na Rússia, não. É um jogador, inclusive, patrocinado pela Nike, né? Isso aqui pode acabar influenciando também ele a vir pro Vasco da Gama, né? Isso ajuda, querendo ou não. A nova fornecedora do Vasco é a Nike também, não tá carregando ali agora. A gente pode dar uma olhada na temporada atual do John Córdoba, que é a temporada 25 e 26. Ele tem 24 jogos, 12 gols e 6 assistências. 1.816 minutos jogados. Cara, números excelentes, né? Números excelentes mesmo do John Córdoba lá no Krasnodar da Rússia. Lembrando que o campeonato russo também não é um campeonato de bobeira, não. É um campeonato complicado. Olha aqui, joga 90 minutos todos os jogos, é um centroavante titular realmente lá do clube russo. Temporada passada, 24 e 25, a gente pode dar uma olhada, fez 30 jogos, 13 gols e 7 assistências. Cara, números excelentes. Números excelentes, me agrada o John Córdoba, pra mim é um centroavante ideal pro Vasco da Gama. Tem alguns nomes interessantes, né, o Spinelli, esse John Córdoba, e entre outros centroavantes, tem o próprio Paulinho também do Toluca, que é uma baita oportunidade pro Vasco de mercado também. Enfim, a gente nunca falou sobre ele, mas eu vou gravar um vídeo falando sobre ele também, sobre o Paulinho, um centroavante que, cara, incrível os números do Paulinho também lá no Toluca. Enfim, é um jogador que me agrada, tá? O John Córdoba me agrada bastante, aqui não tá carregando os clubes onde ele passou, mas tem passagem por clubes do futebol europeu também. Vamos às notas do John Córdoba, que também é algo surpreendente, vamos lá. Olha as notas de John Córdoba, centroavante aí que tá sendo especulado no Vasco da Gama. Olha isso aqui que tá na tela. A nota do John Córdoba. Início do ano, 7.1. Depois, 7.1, 7.3, 7.2, 7.1, 7, 7, 7.5 e 7.3. Irmão, todas as notas do John Córdoba são positivas. São notas excelentes do John Córdoba. Cara, eu particularmente contrataria com toda certeza, faria investimento ali pelo John Córdoba, se não agora, no meio do ano, pro Vasco da Gama contratar ele. É um jogador pra chegar, cara, o Vasco tem um ataque de Andrés Gomes, Duno Moreira ou Inestrosa e John Córdoba. Pode ser que o Vasco tenha um trio de um ataque colombiano. Cara, tem noção disso?
eu apoio pra caramba essa contratação do Vasco aí, em tentar realmente a contratação de mais um colombiano, que dessa vez é o John Córdoba, que joga no Krasnodar da Rússia. Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. O John Córdoba, pessoal, ele joga não só como centroavante ele não, tá? Ele cai ele também pra dentro, ele busca a bola realmente. Não é aquele centroavante paradão, que fica só lá no ataque esperando a bola no pé, não. Ele é um jogador que participa do jogo também, você vê aqui no mapa de calor dele. Então, cara, me agrada bastante, tá? Me agrada bastante mesmo a contratação do John Córdoba, beleza? Ó, tem passagens aqui, ó, pelo Dinamo Moscou, pelo CSKA. Na verdade, não, ele jogou contra, né? Viajei aqui agora. Enfim, é um jogador que eu gosto, tá? Eu gosto mesmo. Jogou na Bundesliga, ó, já jogou em 2 clubes da Bundesliga, inclusive ele. Cara, eu gosto desse nome aqui, eu acho que me agrada. E o fato de ter o Andrés Gomes e o Carlos Cuesta pra ajudar na chegada dele ajuda bastante o Vasco nessa negociação. Bom, pessoal, e agora falando sobre a situação de Ryan, né? Todo mundo sabe que a negociação do Ryan com o Bournemouth, do Vasco com o Bournemouth, já tá 100% avançada. Mas fato é, o Bournemouth, segundo o Bruno Andrade da ESPN, que trouxe informação no dia de ontem, ele falou o seguinte: o Bournemouth demonstra irritação, tá? Com a demora do Vasco nessa negociação pelo Ryan. Por quê? Porque o clube inglês, ele está impaciente com a demora do departamento jurídico do Vasco, tá? Lembrando que o departamento jurídico do Vasco é um dos melhores do país. Isso a gente tem que bater palma, que o departamento jurídico do Vasco é um dos melhores que tem no Brasil. Então, quer dizer, eles estão ali demorando, vendo as papeladas, tudo, pra não ter nenhum erro, né, do Vasco da Gama. Ah, passou um papel aqui que a gente não viu. O Vasco tá olhando tudo para a negociação ser concretizada. Por isso a demora. Mas o Bournemouth tá irritado nessa situação. Ele tá aqui, ó. O clube inglês está impaciente com a demora do departamento jurídico do Vasco no trâmite dos contratos necessários para concluir a transação. Os valores já estão acordados, mas a papelada ainda não foi enviada pelo Vasco. Então quer dizer, eles estão revoltados e irritados porque o Vasco ainda não mandou os papéis ainda de volta ao Bournemouth. Por quê? Porque o jurídico do Vasco está analisando a situação de contrato ainda. E cara, parabéns ao jurídico do Vasco, que é excelente. É um dos melhores que tem no país. O Bruno Andrade, inclusive, trouxe a informação que o departamento jurídico do Vasco é um dos mais rigorosos do futebol brasileiro. Então isso é muito interessante também, né? O que você acha aí? Será que o Vasco tá fazendo um jogo duro para talvez o Bournemouth desistir dessa negociação? Pode ser que aconteça, não sei, né? Vamos aguardar. Bom, Adrielson, pessoal. Adrielson, jogador que tá sendo monitorado pelo Vasco. O Vasco tem um interesse na contratação dele. Segundo informações da ESPN Brasil, é o seguinte: a negociação para a transferência do zagueiro Adrielson ao CSKA Moscou da Rússia foi cancelada. Lembrando que o Adrielson estava muito próximo do CSKA, mas essa negociação deu ruim. O motivo foi a mudança de postura do Al-Wash, lá como que fala, do Emirados Árabes, que atualmente o Adrielson joga lá, que solicitou um valor superior ao que já havia sido combinado anteriormente, travando esse acordo do jogador com o clube russo. Dessa forma, o jogador permanece, ao menos por enquanto, no clube dos Emirados Árabes. Fato é, o Adrielson quer voltar ao futebol brasileiro, o Vasco tem o interesse na contratação do jogador, me agrada a maioria do torcedor vascaíno, a contratação de Adrielson, né? Então, é um jogador que pode pintar no Vasco aí nesses próximos meses, talvez, caso o Vasco consiga essa negociação, né? O Vasco tá querendo 2 jogadores do Botafogo, ex-Botafogo, Cuiabano e agora também o zagueiro Adrielson. Os números do Adrielson são muito bons também, tá? Um jogador de 27 anos de idade, muito novo ainda. O valor de mercado dele é de 3 milhões de euros, então é um valor relativamente bom pro Vasco. O Vasco tem condições de pagar, né? É um jogador de 1,82 de altura, nasceu em Barão de Grajaú, no Brasil. Ele é antigo jogador, inclusive, da seleção brasileira, né? Na época que ele estava atuando pelo Botafogo, ele foi convocado. É um jogador que tem 21 jogos na temporada agora, atual, lá no Emirados Árabes, fez 5 gols e 0 assistências. Cara, eu gosto do Adrielson, um jogador que me agrada bastante, tá? Temporada passada ele fez 16 jogos, 1 gol e 0 assistência, que foi na época do Lyon, né? Ele foi vendido do Botafogo ao Lyon porque é o John Textor, né? É os 2 clubes do John Textor, enfim. E aí gerou isso tudo. O que você acha aí, pessoal, sobre Adrielson? Aprova ou não a contratação do jogador?
Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí que é muito importante, tem muita gente que assiste o nosso vídeo e não deixa o like. Pô, galera, é super importante, mano, não custa nada, o seu dedo não vai cair se você clicar no botão do like, você ajuda o nosso trabalho aqui também. Hoje de noite, lembrando, tá, tem live aqui no canal hoje, provavelmente, a gente assistindo ali a chegada, acompanhando a chegada de Marino Inestrosa, tá? Atacante do Vasco da Gama, colombiano, que o Vasco contratou. Chega hoje ao Rio de Janeiro às 11h30 da noite, por ali, mas vai demorar um pouquinho. Deve chegar ali umas meia-noite, por ali. Então vamos aguardar. Fato é que a gente vai estar ao vivo aqui acompanhando essa chegada de Inestrosa. Vamos acompanhar o avião dele, né, chegando. Então é isso. Tamo junto? Abraço a todos, saudações vascaínas e como sempre, Vitória Vascão!